Bom dia, tudo bem? Como foi a sua semana? Tô gravando agora na sexta-feira mesmo, então provavelmente você vai ver hoje já no sábado, então feliz sábado. Lição dessa semana, nós vamos falar sobre Filipenses agora na segunda parte. Nós vimos na semana passada a primeira parte de Filipenses, 2 ao 11, e agora a gente vê a segunda parte do capítulo inteiro até o fim, então do 12 ao 30. E a lição ela se dividiu em 5 partes. Ela dividiu falar sobre salvação, sobre a postura do cristão, sobre... como falou? Sobre sacrifício, Timóteo e Epafrodito. Esses dois últimos eu vou deixar para você ter na classe para discutir. São interessantes, mas é melhor lendo o texto e discutindo ele. Eu vou me ater mais aos outros três. Então, começando com salvação, é sempre importante entender que Paulo ele vai escrever, a segunda parte vai falar sobre como que a gente deve ter de postura para brilhar, muito baseado no que a gente já entende de salvação. E o que a gente tem de salvação? Resumindo, quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles tinham duas opções. Eles tinham a opção da vida e a opção da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal, basicamente. E naquela época, eles escolheram Gênesis 3 para o caminho da morte. Então só sobrou uma opção para eles. Sobrando uma opção, basicamente todos nós estamos condenados a ela por conta disso. Ah, não é justo que todo mundo seja condenado por conta de Adão e Eva. Não vou nem entrar no mérito dessa aqui para explicação, mas o ponto é, essa é a regra do jogo. Não tem muito o que fazer. Mas, no Gênesis 3,15, Deus agora já propõe e promete a vinda do Messias, a morte do Filho, e a gente viu na semana passada, no Filipenses, no capítulo 2, Jesus vem como servo humano e morre em cruz, dando-nos a opção outra vez de termos as duas opções. Então volta a ter o caminho da salvação da vida. Não é tirada a opção da morte ainda, mas é dada outra vez a opção da vida. Traduzindo, Deus não vai puxar todo mundo para a salvação pela força. Você ainda tem a escolha. Tudo que Deus fez foi restaurar as nossas opções. Então, dado isso, você então tem a opção de ser salvo ou não. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, ou seja, você entende que você é totalmente incompetente para se salvar e aceita os métodos de Cristo para se salvar, você é salvo. Dado que você é salvo, agora você vive uma nova vida, porque agora você foi transformado pelo que Cristo fez por você. Então, agora que você é salvo, você começa a querer que os outros sejam salvos. Começa a parte do Evangelho. Você começa a querer falar para os outros sobre a salvação. Uma analogia simples, é como se o mundo está inteiro com uma doença mortal e você descobre que existe um tratamento e ele é grátis. Você precisa continuar indo fazer o tratamento, mas você também pode chamar outros para fazerem, porque você já sabe que ele vai funcionar. Apesar de ainda você nem ter visto o resultado, você sabe que vai funcionar, você crê que vai funcionar, por isso você chama os outros. E assim funciona a salvação. Então, enquanto você estiver fazendo tratamento, sua chance de cura acontece. Se você deixar de fazer o tratamento, fala assim, não, isso aqui é tudo balela, estou gastando meu tempo fazendo, continue sua vida e você vai ter os resultados da doença mortal. Essa é a lógica da salvação. Dado isso, a gente agora vai para a questão de como que a gente se porta, a questão número 2, que é como a gente se porta e brilha por Deus. Isso aqui entra um pouco em como a nossa sociedade funciona, porque cada momento vai funcionar de uma forma diferente. Se você pega Paulo, a questão principal que ele vai ter que fazer é mostrar a questão doutrinária, principalmente para os outros, porque o cristianismo era algo muito novo e muito estranho. Para nós vivemos numa sociedade que já entende-se quais são os princípios cristãos, então não é tão necessário explicá-los. A questão agora é vivê-los. E por que temos de vivê-los? Pensa um pouco aí na sua rede social. O que você segue? Pensa aí no seu Instagram, Facebook. O que você segue? Da parte boa, tá? Vamos deixar essa parte aí. Existe uma parte que você vai fazer simplesmente por conta do humor e tudo mais, né? Porque faz parte da rede social, você também tem um momento de prazer, dopamina e tudo mais. Mas uma parte das pessoas que você segue, provavelmente, vou tentar resumir numa palavra que seria aquilo que você almeja. Então você provavelmente segue um médico para tentar ter mais saúde, ou um educador físico, alguma coisa do gênero. Você vai seguir um pastor, porque você quer almejar ter uma melhora na vida espiritual, um consultor financeiro para entender um pouco mais de finanças e tudo mais, e assim por diante. Então você vai seguindo pessoas coisas que você almeja. Um consultor de viagem, porque você quer viajar e tudo mais. Porque as pessoas querem melhorar de vida. E aí entra nós nessa história.
o que Deus nos propõe, que Jesus falou que ele veio para trazer vida e vida em abundância, ele não se limita apenas à salvação e vida eterna. Claro que esse é o ponto principal dele, para isso que ele veio. Mas ele também propõe para nós, Deus propõe para nós, um estilo de vida que seja de fato o melhor que nós poderíamos ter aqui na Terra. Então ele propõe para nós uma vida espiritual diferenciada, ele propõe uma vida de saúde diferenciada e uma vida de postura diferenciada. E se você fizer tudo isso, sua vida será efetivamente e objetivamente melhor que a dos outros. A pergunta é, a gente crê nisso? E aí entra o ponto. Porque o que Paulo está falando é, vocês têm que viver de forma irrepreensível, puros e tudo mais. Muito bom. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Se a salvação já está garantida. Por conta do Evangelho. As pessoas hoje em dia, e você também deve passar por isso, estão cansadas de ver pessoas que falam uma coisa e vivem outra. E aí você fica naquela dualidade. A vida é tudo falso. Mas quando elas veem alguém que é verdadeiramente o que ela é e vive o que ela diz que faz, aí elas começam a prestar mais atenção. Traduzindo isso na prática, imagina se você realmente é uma pessoa muito correta, muito ética, que você vive os princípios de saúde, que mostra que não é um sofrimento só, que não é só uma vida que parece uma desgraça, né? Porque muitas vezes o cristão ele vive como se fosse 100% sofrimento. Então tudo que ele faz é uma... tem que fazer... Desculpa, mas qualquer alegria que você está trazendo, qualquer motivação que uma pessoa fala assim, nossa, é isso aí, quero sofrer dessa forma. A gente sabe que até há um sofrimento, que é a terceira parte da lição, mas a questão do sacrifício é aqui. Não adianta só você viver pensando que é tudo sacrifício, porque senão o evangelho também não é aprazível. E tudo bem que a salvação vem na terceira parte, também de questão que há um sacrifício nosso, mas o que Deus propõe para nós é bom. Mas parece que a gente sempre coloca como se fosse algo muito ruim. Então parece que guardar o sábado é um terror, parece que não comer tal coisa é muito ruim. E Deus está falando assim, isso aqui é o melhor. Você crê mesmo que é o melhor? Ou você só está fazendo porque está tentando barganhar comigo? Quando você entende que realmente Deus está te propondo o melhor que você está fazendo, e você vê os resultados, e você é feliz, as pessoas notam. E aí é o grande ponto. Porque as pessoas vão olhar e falar, tá, imagina um trabalho, imagina que você faz a mesma função que uma pessoa. Se você faz tudo isso, mas chega na hora da performance do trabalho, e você tem o mesmo resultado dela, a pessoa fala, tá fazendo tudo isso, mas tanto faz, não melhora a vida. Todo o resto não melhora essa vida. Mas se você realmente performa mais que ela, que é o que Deus também nos chama a fazer, ela fala, nossa, realmente, aquilo que ela faz, bota ela num outro patamar em relação a mim. E ela se interessa. Por isso que a mensagem de saúde, ela é tão importante para nós. Por isso que, às vezes, quando a gente segue os caminhos de Deus, a gente vê uma família estruturada, as pessoas notam isso também. A sua conduta ética, que você fala e você faz, você não tenta barganhar com as pessoas, você não tenta passá-las para trás. Tudo isso deixa as pessoas com uma pulga atrás da orelha. Porque agora elas terão interesse. E elas vão querer ver como que você é de verdade. Mas com a convivência elas vão perceber que você é realmente você. E é assim que normalmente funciona. Aí você deve pensar agora, tá, muito bom. Na teoria isso é muito bonito, mas na prática é difícil fazer tudo isso, hein? E a verdade é que é mesmo. A verdade é que é mesmo. O que Deus nos chama para fazer envolve esse tal de sacrifício, no sentido de que nem sempre você vai fazer tudo o que você gosta. Apesar de ser tudo que é o melhor para você, nem tudo o que a gente gosta. Por isso que nós temos uma natureza pecaminosa junto. Mas quando a gente começa a fazer, Deus vai dando força junto. Então assim, um ponto interessante para a gente pensar. Deus nunca falou que ia ser fácil, mas Ele disse que ia te dar força. Então, é ir para frente e seguir o caminho. O sacrifício virá, mas como sempre a gente pensa no longo prazo. Então tudo que a gente faz, enquanto o mundo pensa muito no curto prazo, aproveitar o agora e tudo mais, a gente também aproveita agora de uma forma diferente, mas o nosso principal foco é na vida a longo prazo terrena e na vida no longuíssimo prazo, que é a vida eterna. E dessa forma a gente vive. O evangelho pregado dessa forma, as pessoas serão atraídas também. Assim era no antigo Israel, era com Paulo no primeiro século e é conosco até hoje. Espero que você tenha um ótimo sábado, um grande abraço. Tchau, tchau.